Oi a todos do canal DCM e os que não são do canal DCM nos assistem aqui. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Tatiana Ribeiro, nós temos que falar hoje sobre um assunto que está dando uma grande repercussão social. Que é a liberdade de expressão? Segundo Kim Kantagari, segundo Monark, segundo Tabata Amaral, segundo jornalista A, segundo jornalista B. Peraí, gente, tem uma Constituição, a Constituição de 1988, que já definiu para a gente o que é liberdade de expressão. Ninguém precisa ficar debatendo sobre isso. E mais, né, Tatiana, liberdade de expressão não te dá o direito de definir o que está escrito na Constituição sobre ela, já está aí. Tatiana, desculpa te acordar, te tirar das suas férias hoje, 8 da manhã, e pedir para você vir aqui como constitucionalista brasileira me ajudar. Eu estou curiosa para saber sobre os crimes do monarca Kim Kantagiri ao defender em um podcast a existência de um partido nazista. Eu começo a te perguntar, isso é liberdade de expressão no direito brasileiro? Oi, Sara, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, mesmo nas férias, porque o convite do DCM a gente não recusa, né? Agora, você nunca vai acertar esse nome, Sara, é Kantagiri. Cada vez ainda vou que você... a bicicleta que eu tinha, minha primeira bicicleta, já subi. Mas tá bom, eu acho que assim, você colocou na agenda aí um tema que realmente precisa ser discutido, né? E o que está aqui na pauta, na ordem do dia, é se o monarca cometeu ou não cometeu crime. Bom, essa é uma ótima discussão, porque inclusive tem juristas se posicionando em sentidos diferentes, né? Em defesa dele, tem se alegado que o que ele expôs como opinião é de que deveria existir. Que não estão recebendo dinheiro do monarca, só esse que interessa. Ele se defende dizendo que a alegação dele era de que deveria ser permitido existir partido nazista no Brasil, né? E contra esse argumento, né, existe o artigo 20 da Lei do Racismo no Brasil, que fala que incitar, que estimular qualquer forma de preconceito, né? Não é nem essa expressão, vamos falar, já que a gente está falando em termos legais, vamos ser fiéis aqui à letra da lei. Tira o código do bolso, está todo mundo sentado no bar, você tira o código da Lei 227, artigo 23, eu vou ler para você. Vai lá, vamos dar uma carteirada. Claro, gente, porque a gente está falando de legislação brasileira, não é sobre opinião, não. A gente está falando da Lei 7.716, artigo 20, que diz que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime. Então, a grande questão é que, ao defender o nazismo como uma possibilidade de partido político, se está defendendo, né, um regime político que é antidemocrático, que é preconceituoso, antissemita, antissocialista, anticomunista, uma série de coisas. Antiliberal, inclusive, né? Que é homicídio, apologia ao homicídio, tudo isso tipificado. Isso. As pessoas costumam, Sara, reduzir o regime nazista, né? E o nazismo enquanto uma forma, um regime político, na verdade, um regime político antidemocrático, como exclusivamente antissemita, se associa sempre à perseguição aos judeus. Mas o regime nazista exterminou muitos grupos de pessoas, exterminou como membros do Partido Comunista, né? Os socialistas, homossexuais, pessoas com defeito físico, que eram assim consideradas, né? Eram consideradas pessoas imperfeitas. A Ana foi eliminada. Exatamente, é racista, preconceituoso, xenofóbico, antissemita, né? Então, incompatível com os direitos fundamentais no Brasil, com a dignidade da pessoa humana. Mas antes de falar sobre essa questão da dignidade, eu queria muito saber se o monarca tivesse falado isso aí na Alemanha, Sara, você que é formada em direito na Alemanha, como é que seria a repercussão disso na Alemanha, jurídica? Eu imagino que a Bundespolizei, a Polícia Federal, já teria baixado na casa dele, junto com o Bundesverfassungsschutz, que é a instituição de segurança nacional de proteção à Constituição, porque ele estaria infringindo não apenas com uma simples apologia ao crime, mas a segurança nacional. Ele estaria negando o passado histórico e fazendo apologia. Então, eu imagino que ele não teria
muita defesa. Ele iria, no máximo, negociar a sentença e ver o sol nascer quadrado numa prisão alemã, que é até muito boa, que às vezes a gente tinha que visitar e tal, assim. Eu prefiro que ele seja julgado aí, porque é da Alemanha, ele vai ter os direitos garantidos e não vai viver mal. Mas, de todo modo, Tati, eu acho que o que eu fico mais impressionada é a falta de consenso. O que é liberdade de expressão já está definido, já está garantido, e a opinião da Tabata, a opinião de A, B, C ou D, não importa, o que importa é a Constituição. E eu vou citar a Constituição alemã porque ela é uma das bases fundamentais do direito brasileiro, como você sabe, tanto da teoria constitucional, como ela é a grande influência da Constituição de 88, Código Civil, Código Penal, foram todos exportações alemãs ao direito brasileiro, princípio da proporcionalidade, que sem ele hoje não existe nenhum ato público sem o princípio da proporcionalidade, tudo isso foram sistematizados pelos alemães. A Constituição alemã entende a liberdade de expressão de uma forma muito mais ampla. Ela é dividida em 5 liberdades: liberdade de expressão, de informação, a minha liberdade de informar, a liberdade de imprensa, que é uma outra liberdade, a de transmitir a informação, como os rádios, e a liberdade cinematográfica. E ela define que a liberdade de expressão é o direito de expressar e propagar a sua opinião em palavra, oral ou em escrita, ou por imagem, e também de não dizer sua opinião, faz parte também. E a opinião para a Constituição, para as cortes alemãs, né, para a Corte Suprema, ela é definida como um juízo de valor, uma declaração marcada por uma posição subjetiva, onde verdade ou mentira é uma questão de convencimento individual. Muito diferente dessa definição são fatos, onde a posição que prevalece é o fato e não é a opinião, ou seja, fato tudo aquilo que é passível de prova e contra-prova. Por exemplo, se o Jair Bolsonaro diz que houve uma violação das urnas eletrônicas no Brasil, sabendo que isso não é verdade, ou mesmo não sabendo, isso não está acaparado pela liberdade de expressão. Mas um dos princípios principais, que é o mesmo no Brasil, é que os direitos não são absolutos. Os direitos fundamentais, eles são delimitados entre eles pelas normas constitucionais, pelos princípios constitucionais, como, por exemplo, a dignidade humana, como a gente estava conversando, como também por outros direitos. Liberdade de religião pode colidir com uma outra liberdade, né? Por exemplo, minha liberdade de ir e vir. E aí, essa colisão de interesse, ela é feita uma concordância prática, um balanço de interesse, para ver que, no caso prático, é o valor mais importante. Mas tem uma outra forma de restrição, que é através de lei material, E a liberdade de expressão na Alemanha, ela pode ser restrita por lei material, não precisa nem de ter um outro direito numa balança de interesse. E eu vou te dar um exemplo: segurança nacional, proteção do menor adolescente, a honra das pessoas, dados pessoais, por exemplo, não está na minha liberdade de expressão, escrever aqui CPF, aqui, ó, vou passar para você. Tatiana, esse aqui é sua conta de banco da Tatiana, tá? Ou, tipo, gente, Tatiana tá solteira, esse aqui é o Twitter dela, esse aqui é o... Entendeu? Então, tem um limite. Mas é muito interessante a doutrina alemã, como ela esclarece de tirar o fato e como ela, ao mesmo tempo, entende que que existe um limite. Igual você falou também, tem um limite emanente da liberdade humana. Mas eu queria te perguntar, já que o monarca cometeu um crime, que é a lei do racismo, então isso não estaria dentro da liberdade de expressão, correto? Pois é, claro que não, né? Porque é incompatível com o sistema jurídico brasileiro. E a gente não pode interpretar uma norma a partir exclusivamente do enunciado, porque esse enunciado faz parte de um sistema de normas. Então, todas as liberdades têm limites, né? E esse limite na nossa Constituição, o fundamento, eu mencionei isso antes, eu falei, olha, a gente tem que voltar nesse ponto, é a dignidade da pessoa humana. Então, talvez esse seja o filtro mais importante. Se aquela opinião que eu pretendo expressar não é compatível com a dignidade humana, se ela é ofensiva, porque tem se comparado, Sara, essa liberdade de expressão, de defender a possibilidade de um partido nazista, com a questão da descriminalização do uso das drogas, né? Isso mas para mim não parece fazer o menor sentido, porque é diferente de fato, né? Fazer apologia ao uso de drogas e discutir a descriminalização, são duas coisas diferentes. O que se estava discutindo não era a descriminalização, porque não estava discutindo a descriminalização do preconceito
né? Ou, enfim, daquilo que é defendido pelo nazismo. Estava sendo discutido se a pessoa tem direito de defender o nazismo no Brasil, né? E isso, e a forma de expressar foi muito no sentido de que isso é defensável, mas não é defensável e é uma incitação a esse tipo de pensamento, porque é incompatível com a dignidade humana e, portanto, com a nossa Constituição. E é aquela pergunta filosófica que na mão desses antas fica difícil de responder, porque nada eles entendem. Quanta democracia aguenta uma democracia? Bem, a própria Constituição já estabeleceu limites do que ela não aguenta, e o nazismo seria uma delas, que a gente já tem prova histórica de que ela não aguenta. E, claro que a nossa Constituição, as constituições do pós-guerra foram fundadas a partir dessa ideia, dos limites, para colocar limites ao autoritarismo. É a razão de ser das nossas Constituições, da Constituição Alemã de 42, da Brasil de 88, é fazer um filtro onde coloca-se limites às formas autoritárias. Você falou uma coisa importante, Sara. Quando eu te perguntei o que aconteceria com ele, né, se fizesse essa declaração na Alemanha, que é uma repercussão jurídica. E aqui a gente já assistiu, Nós vimos a repercussão social, né? Você viu outras repercussões também, né? Me fala aí. A repercussão econômica talvez tenha sido a mais impactante, que é o fato dele ter sido dispensado, né? Que é o fato dos patrocinadores abandonarem o programa, não quererem seu nome associado ao programa que estava defendendo o nazismo como uma possibilidade de partido político no Brasil. Agora, a gente ainda não viu a repercussão jurídica institucional no campo, né, das instituições de justiça. Qual foi a repercussão institucional no Brasil com relação a essas pessoas que estão se libertando para poder fazer apologia ao extermínio do outro, ao ódio ao outro e ao extermínio do outro? Claro, o sistema tem os procedimentos próprios para isso, de instauração de inquérito, enfim. Como a gente defende direitos, a gente defende que ele também tenha a possibilidade de se defender, mas num processo judicial dentro das normas processuais, né? Que é o que a gente defende. E é exatamente o que, em um regime nazista, não teríamos, né? Porque há uma restrição em termos de direitos que é incompatível. Talvez ele mesmo fosse uma vítima do nazismo que ele estava defendendo. Tati, com certeza na Alemanha eles iam achar ele um pouco negro. Eles iam achar ele um pouco brasileiro, né? A gente também todo mundo aqui para o saco. Na Alemanha. Ariano ele não é. Ariano, ele não é a raça pura ariana do monarca e o Kim. Eles iriam para o saco, né? Exatamente. O que demonstra um inteiro desconhecimento histórico e um inteiro desconhecimento político do que significa ser nazista e o que significa defender a existência de um partido nazista no Brasil. E a falta de compreensão do que é o direito, né? A falta de consenso sobre o que é direito, o que é liberdade, o que é fato e o que é opinião. Está tudo misturado na cabeça desse pessoal. Uma gororoba realmente irreversível. Acho que é só empacotando e renascendo. Tati, obrigada e espero que tenha esclarecido para todos o crime de monarca e a liberdade de expressão segundo a Constituição de 1988. Até breve. Tchau. Até o fim das minhas férias, Sara. Tchau, vou te visitar.